Então, aqui nós temos uma arquitetura, né? Em agradecimento a quem cedeu foi o Alexander. E como a gente pode ver, é o que a gente entrega mesmo na arquitetura. Então, a casa, né, definido toda a geometria da casa, detalhamento de revestimento e o espaço de canteiro, que são esses espaços onde a gente pode ver essa textura verde, que é a textura do gramado. O que nós vamos ver hoje aqui? Nós vamos ver os ambientes que já estão dentro e ver algumas situações com relação ao paisagismo. Técnicas de criação para harmonização. Então, por exemplo, vamos começar. Eu vou fazer um corte de vista para a gente poder visualizar melhor o que é isso aqui que a gente está. Vamos ver os ambientes que a gente tem. Por que é interessante a gente visualizar os ambientes? Porque através dos ambientes a gente pode criar vivências, né? Criar experiências e ambientes mais aconchegantes. E, enfim, você vai criar uma vivência, vai criar uma atmosfera paisagística ali, uma paisagem para esses ambientes. Então, o que a gente tem nessa arquitetura? A gente tem uma sala de estar, onde tem esse sofá, tem uma área de contemplação e descanso. Tem essa área extensa aqui, que eu acredito que seja uma circulação e uma área de integração dos ambientes. 3 suítes e uma lavanderia, certo? Também tem uma despensa de alimento e a cozinha, certo? Ela tem bastante áreas de vista para o externo, ou seja, a gente consegue ver de dentro para o jardim em praticamente todos os ambientes. Na sala, na cozinha, na suíte 1, suíte 2, suíte 3. E nessa área de circulação, sendo que as portas elas são em vidro. Também tem algumas aberturas extras. E também tem alguns elementos arquitetônicos aqui que provavelmente vai fazer algum contexto, alguma leitura com a vegetação, tá? E a área externa. Então vamos começar pela área externa? Vou utilizar essa ferramenta para desenhar na tela. Ela se chama Point to Fix. Sempre que eu coloco algum aplicativo aqui, alguém pergunta. Então, esse aqui se chama Point to Fix. Eu vou retirar esse plano de vista para ver o que é essa fachada aqui. Então, o que é a fachada interna? Vou falar sobre a fachada interna. Ela é uma fachada que tem a predominância de linhas retas, tem a harmonia das esquadrias com os elementos de adorno, né, que adornam a arquitetura, que trazem uma leitura para essa fachada. E a gente tem uma entrada. Onde está situada essa entrada? Essa entrada ela está no centro da geometria da fachada dessa casa. Também tem umas janelas, que tem 3 folhas do lado esquerdo e uma folha próximo à porta. E um elemento vazado aqui, certo? Para os meus arquitetos que aprendem paisagismo, eu ensino a técnica da moldura, que é fazer um balanço. A moldura ela permite fazer um balanço na fachada. Então ela é basicamente tratar a vegetação, as alturas de uma vegetação, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, elas terem uma concordância. Se não houver a concordância, pelo menos exista
o Fibonacci estudado ali. O que é Fibonacci? Fibonacci é o estudo da proporção áurea, tá? Então, o que seria isso? Por exemplo, vamos trabalhar, se a gente tem esse canteiro aqui, Larissa, nesse lado direito da fachada, não tem canteiro. Eu tenho do início para trás, do fim da fachada, que termina aqui, pro fundo do terreno. E esse outro lado esquerdo tem um retângulo extenso. Também tem 2 canteiros centrais e um do lado direito que tem um detalhe de adorno arquitetônico. Então, como a gente pode fazer a emolduração dessa fachada? Eu trabalharia aqui, trabalho aqui, já que eu estou fazendo aqui, com alturas e o posicionamento. Esse posicionamento, eu coloco uma vegetação aqui, mais alta, certo? Se não tiver contexto para cá, eu vou partir do ponto que tenha, tá? Então, eu passaria uma vegetação aqui pelo centro deste elemento, tá? Por isso que é importante o arquiteto fazer o seu próprio paisagismo da sua arquitetura. Por quê? Porque ele vai conseguir prever os momentos de plantio. Então, por exemplo, será que essa vegetação aqui ela vai ser plantada antes ou depois da colocação desse adorno arquitetônico? Então, eu colocaria uma vegetação aqui para balanço de altura. E a outra, eu não cortaria essa vista aqui, não. Eu colocaria mesmo por aqui. Uma vegetação que vai trazer uma altura para cá. Vamos ver como fica isso de frente? Então, dentro desse elemento aqui, eu trago uma vegetação maior, ou seja, mais alta. A gente já vai falar do que é essa altura. E a outra eu traria para cá, uma vegetação mais alta. Isso vai trazer, vai dar vai trazer uma moldura. É a mesma coisa de um quadro. Eu tenho um quadro aqui, tá? Então, o que quer dizer isso? Por exemplo, uma moldura de um quadro, ela evidencia o que tem no centro, certo? Ela evidencia o que tem no centro. É muito comum a gente ver fachada perder esse centro de atenção, ou seja, colocando uma vegetação na frente da casa, uma vegetação mais alta. Isso faz com que, em questão de hierarquia, a arquitetura, que deve ser a coisa mais evidente, a coisa mais de foco de atenção, que traga mais o foco da atenção, seja a casa. Então, a vegetação tratada de forma na moldura, ela permite com que o centro seja evidenciado. O que é o centro nessa fachada? Como eu sei o que é o centro? Se você já me conhece, você sabe que eu aplico regras para, tipo grade, módulos, que eu gosto de chamar de regras. Regra dos terços, a regra áurea e a regra de vértices. Como é isso? Na regra de terços, eu tenho esse limite aqui nessa parede, nesse muro de divisa, e também tem um aqui nesse muro de divisa. Eu vou trocar a cor aqui para não confundir aquela que eu trouxe a vegetação, que ficou azul. Vou colocar um amarelo. Com essa medida aqui, ou seja, dos limites é a medida do terreno, da frente do terreno. Então, eu tenho uma medida X. Essa medida X, eu divido ela por 2, e aí eu tenho uma linha que se chama a linha de eixo, ou axialidade, certo? Também posso trazer um limite para essa altura desse telhado, dessa platibanda, certo? E aí, através disso, aplicar a regra de vértices. O que é? A gente tem... O que são vértices? São esses pontos de junção de linhas. Este. Coloquei esses 4 aqui. E aí,
eu vou tratar de vértices. Opa! Deixa eu pegar uma linha reta. Eu vou ligar os vértices. E aí eu tenho o centro geométrico da fachada. Os nossos olhos, ele sempre está procurando ler um espaço. Então ele lê através de limites, ele lê através de cor. Ele faz várias leituras, nosso olho, nosso cérebro, ele faz várias leituras para compreender todo o espaço. Isso a gente pode ver em Gestalt, por exemplo, onde tem vários estudos dessa leitura neural, né? A forma com que nossos olhos levam informação para o nosso cérebro e como isso é decodificado a partir do repertório de cada pessoa. Então, esse estudo de grid, de grade, de módulo, de regra, que eu gosto de dizer que é um estudo de regra de terços, regra de vértices, regra áurea, elas permitem com que a gente mapeie o que a gente está criando, porque nós somos criadores, arquitetos, paisagistas, criadores, paisagistas, arquitetos, criadores, assim como eu gosto de chamar. Então, com esse centro aqui, eu não colocaria nada aqui. Se a minha intenção é trazer evidência para a minha fachada, fazer com que ela seja a coisa mais especial nesse local, assim como uma moldura, assim como eu gosto de chamar. Esse aqui é meu filho, então aqui ele é a coisa mais importante que está aqui nesse enquadramento. Assim como é uma arquitetura, assim como é uma planta, por exemplo. Se você quiser fazer um contexto de um jardim, que a gente vai ver já isso lá no contexto, lá no fundo do terreno, um elemento de foco ele pode ser uma vegetação. Você pode trazer um tema para o seu paisagismo, que seja um jardim italiano, que seja um jardim tropical. E aí a gente pode criar hierarquias a partir da vegetação, ou de esculturas, ou de elementos, para compor o nosso paisagismo, certo? E aí, deixa eu dar continuidade. Entendeu o que é centro geométrico? Se você entendeu, escreve aqui para mim. Se você tem alguma dúvida, também escreve para mim que eu vou adorar saber. Se você quer que eu traga mais vídeos como esse, explicativos e didáticos, você dá um like aqui para mim para eu ficar muito satisfeita com a sua reciprocidade. Vamos lá. Agora, eu vou fazer o estudo do áureo. Eu fiz o estudo de vértices aqui, um estudo bem simples. Existem grades, regras bem mais avançadas, inclusive eu utilizo todas juntas, a de terços, a regra de terços e a regra de vértices, para fazer uma composição bem rica. Aqui a gente tem aplicado a linha de vértices, onde a gente viu que tem um centro geométrico dentro desse retângulo que foi criado. Uma outra regra que eu vou mostrar agora é a de Fibonacci, a regra áurea. A regra áurea, no meu dia a dia, eu utilizo a régua áurea. Deixa eu ver onde que a minha tá aqui. A regra áurea, ela se baseia, ela permeia um número. Que número é esse, Larissa? Como assim? É o número de ouro, ou o número de Deus, número divino, como tem vários nomes. É o número áureo, essa é a realidade. Essa aqui é aquela régua. Você já viu essa régua aqui? Se você viu, você escreve para mim no comentário. Se você nunca viu, você fala para mim que foi a primeira vez que você viu. Essa régua é aquelas meninas fazem, o pessoal, os esteticistas, acho que é esse o nome, tem um nome específico. Eles fazem o embelezamento da sobrancelha, principalmente isso. Nosso corpo, ele é cheio de proporções. Ele é cheio de proporções. E ele é lotado de proporção áurea. Sério, ele é muito lotado de proporção áurea. Então, um olho tem referência com o tamanho do outro lado do rosto. Ou seja, por exemplo, deixa eu ver como que eu vejo você. Tá vendo que tem esse tamanho desse olho aqui? E aí, esse tamanho
esse ponto aqui é o ponto que está terminando esse olho aqui. Então, são várias regras como essa. Como, por exemplo, da ponta do queixo até a minha testa, o final da minha testa, tem essa marcação do nariz. E também o contrário acontece. E assim acontece na mão, cada gominho da mão, a mão em si, olha, certo? Então, essa régua aqui, ela me permite fazer esses ajustes. Essa que eu comprei no Mercado Livre, acho que eu paguei R$ 34. Ela me ajuda, eu levo ela em obra para poder fazer as medições mesmo no olho. Aqui, a proporção do número é o lado maior, se você está me vendo pequenininho aqui, ó, o lado maior, ele é proporcional a 0,618 aqui. Então, 1 para 0,618 ou 1 para 1,618. É esses dois números que eu utilizo. 1,618 e 0,618. Tem uma regrinha para aumentar a dimensão das coisas, que é 1,618, e para diminuir, para trazer para estudos para dentro do elemento, que é o 0,618. Vamos lá, vamos na prática aqui na tela. E eu vou utilizar a minha régua aqui agora para fazer essa medição nas marcações que eu vou fazer e você vai ver. Você escreve aqui para mim se você está compreendendo, se você está com alguma dúvida, ou se você está amando essa aula, também eu vou adorar saber. Qual medida é importante aqui para tratar da proporção de Fibonacci, da regra de Fibonacci? A altura do telhado, e a altura do piso, essa altura aqui. O que eu faço com essa altura para fazer paisagismo? Eu dimensiono a altura das plantas. As plantas do jardim, ele pode ser todo áureo com relação à dimensão de canteiros, com relação à altura das plantas, com relação à proporção geométrica de cada planta uma para com a outra. E isso faz com que as vegetações, os elementos sejam harmônicos, assim como um rosto é, certo? Hoje eu estou falando aqui sobre os espaços na arquitetura para a inserção de paisagismo, as vistas e também as regras dos terços, a regra de ouro e que é a regra de Fibonacci, a regra dos terços, a regra áurea e a regra de vértices. Vamos ver na prática o que é aqui, qual é essa medida que essa arquitetura tem. Então, eu pego a altura do piso até o final da platibanda. A gente tem uma altura de 3,67, certo? 3,67. Vou pegar minha calculadora aqui para você ver também comigo. Então, 3,67 eu vou fazer para mais e para menos. Assim como eu faço no escritório. O que eu faço no escritório? Eu tenho a pasta, né? Certo? De cada cliente, cada arquitetura com o paisagismo que eu faço. E aí, eu faço as marcações das regras da casa, da arquitetura específica. Então, aqui eu tenho o número φ, que é a representação do número áureo. Tenho o número. Aqui, no caso, está 6,25. Eu colocaria os 3,67 para eu saber que eu parti de onde. E aí eu multiplico por 1,618 e dá esses números e 0,618. Você conseguiu perceber que a partir do número que eu peguei em loco, ou em projeto iniciante, né, em projeto que está iniciando no escritório na arquitetura, eu utilizo mais o 0,618 do que 1,618. Por quê? Porque, por exemplo, vamos lá, 3,67 vezes 1,618. A gente tem uma medida de 6,12. Vamos ver o que é isso mesmo no olho, aqui, eu e você? 6,12. Vamos lá.
6 e 12. 6 e 12. Vou multiplicar mais uma vez 6 e 12 vezes 1618. 9 e 91. Então, deixa eu dividir aqui. 3, eu vou marcar, senão eu esqueço. Eu sou meio esquecida, sabe? Então, eu gosto de anotar tudo para que eu fique tranquila com relação a um eventual esquecimento. Então, 3,67 vezes 1618. Ah lá, eu estava errado. 5,93. Vou multiplicar de novo. O resultado vezes 1618. 9,60. Vou fazer a marcação aqui e vou trazer uma outra marcação aqui de 9,60. Aqui não é 6 e 12. Eu acho que eu errei algum número lá na calculadora aquela primeira vez. Então, aqui é 5,93. Larissa, esses números são exatos? Eu posso arredondar? Eles são exatos, tá? São exatos, porque se a gente começar a arredondar muito agora no começo do estudo, o que dirá lá no final, quando a gente tiver que escolher vaso e as coisas já estão existentes, como que a gente vai ser? A gente vai perder essa regra. Então, sempre aqui no detalhamento, coloca mesmo os números áureos, tá? Então, o que são essas medidas? Essas medidas, elas dão um limite para a gente. Limite do quê? Se eu vou colocar uma vegetação, que altura essa vegetação vai estar? Eu sei, tá? Eu sei que a maioria dos arquitetos, eles não entregam paisagismo. E aí, o que acontece? Qual que é a bandeira que eu levanto? Gente, arquiteto ele tem que projetar o paisagismo. Não interessa se ele não sabe arquitetura, se ele não sabe de planta. Se ele não sabe de planta, por isso que você está aqui comigo, certo? Para entender como funciona tudo isso. Toda essa vida louca de arquitetos paisagistas que a gente ama. Então, o que acaba acontecendo quando o arquiteto não entrega o projeto com o projeto do paisagismo detalhado junto? Ele acaba entregando um projeto com uma vegetação que ele pegou na internet, um bloquinho no SketchUp que ele não sabe o nome. E aí, às vezes, o que acontece? O cliente acaba indo para um viveiro e comprando a planta que foi especificada. E aí a planta ela tem uma dimensão totalmente desarmônica com relação à geometria da arquitetura, ou até, muitas vezes, como o mercado de paisagismo, como o paisagista em si, a profissão de paisagista, ela não é regulamentada, então acaba que muito jardineiro é paisagista, muita gente que, de repente, tem uma outra profissão e faz isso no final de semana e não estudou, assim como a gente estuda aqui, mesmo as técnicas de criação de paisagismo que levam em consideração a harmonia. Então, essas questões de altura, elas acabam se perdendo, principalmente as dimensões das plantas e a questão da cor da similaridade, questão de posicionamento. Nossa, tem várias coisas. Então, acaba sendo um jardim jogado, sem um estudo mesmo, sem trazer um tema para o jardim, enfim. Aqui no canal já tem alguma coisa. Estou trazendo temas. O primeiro tema ele é paisagismo tropical e eu estou trazendo já um paisagismo italiano. E aí vão ter vários estudos já com as vegetações, tudo para você detalhadinho para você, bem mastigadinho para você mesmo colocar no seu dia a dia sem precisar parar o seu fluxo de estudo, de projeto, de escritório para sentar e precisar começar uma coisa do zero, ou seja, planilha de vegetação, repertório de vegetação, tudo você vai ver aqui, tá? Inclusive eu estou abrindo alguns workshops, mas é uma novidade ainda não está aberta, tá? Não está disponível ainda. Então,
Para você que está vendo o paisagismo agora, você que está vendo o paisagismo agora, essas linhas limites aqui, que eu coloquei as limites áureos, é a altura máxima que uma vegetação pode chegar para trazer segurança, para garantir a segurança de uma casa, para comprovar a harmonia de uma casa. Então agora imagina, essa é muito fácil colocar nessa vegetação, nessa fachada aqui, uma planta que tenha mais de 9,60 metros de altura, muito facilmente. Qualquer palmeira, rapidinho, ela se torna maior que 9 metros de altura. Por exemplo, se eu plantar uma palmeira, se um jardineiro, uma pessoa inexperiente, em questão de estudos mesmo geométricos com relação à paisagismo, ele coloca uma palmeira real, uma gerivá. Essa vegetação, por exemplo, a palmeira imperial, ela chega até mais de 20 metros de altura. Vamos colocar aqui uma vegetação bem alta, de 20 metros de altura. Que eu preciso fazer com que você entenda, tá? Essa aqui é uma palmeira, ela é uma palmeira imperial. E você tá vendo, na altura que ela tá da casa, como isso traz uma desarmonia? Você consegue compreender isso? Escreve para mim nos comentários, porque para mim é muito importante saber. Então, a proporção áurea, ela traz limites. Ela traz limites. Mas, por favor, não pense que esses limites eles vão travar a sua criatividade. Eu falo com muita propriedade e experiência que a proporção áurea ela traz uma clareza criativa, porque ela capacita, ela nos protege com relação à harmonia. Então, eu posso dizer com muita certeza, se essa arquitetura ela fosse feita em proporção áurea, deixa eu ver se ela é. Ela não é feita em proporção áurea, tá? Ela seria muito mais bonita ou muito mais harmônica, já que tudo que é harmônico é mais bonito. E eu não estou falando aqui de simetria, tá? Apesar que eu sou fã, eu adoro simetria, eu não estou falando de simetria ainda. Eu estou unicamente falando de proporção harmônica, no caso, a proporção áurea. Então, os limites de altura dessa fachada em específico aqui, que tem a altura do piso até a platibanda, lá em cima, o final da platibanda, a altura de 3,67, eu colocaria uma vegetação de 5,93, que é essa aqui. Essa aqui. Eu colocaria essa altura, porque eu acredito que vai ficar mais aconchegante, mais charmosa a casa, a arquitetura, tá? Vai ficar mais charmosa. Mas se porventura... não, puxa, 5,93, 6 metros aí mais ou menos, já que a gente está falando de vegetação e ela é meio maleável com relação à altura, vamos colocar uma de 9. Então, 9 é essa altura aqui, é essa outra altura. Essa altura aqui, de 9. Não colocaria mais. Nunca. Não colocaria mais, por questão de harmonia. Longe de mim deixar minha arquitetura desarmônica e ainda mais deixar minha arquitetura para o paisagismo da arquitetura, toda a vivência e experiência para um outro profissional fazer, já que o mercado de paisagistas, ele não é certificado, vamos dizer assim, né? Esqueci a palavra. Ele não tem CAL, não tem CREA, não tem. É uma coisa bem livre mesmo. Dá pra. Enfim, tem bastante. O mercado é bem autônomo de paisagistas. Então, prefiro fazer o paisagismo da minha arquitetura. Eu faço os paisagismos das minhas arquiteturas desde 2012. Porém, eu faço paisagismo desde 2006. Então, eu sou paisagista arquiteta. E agora eu estou fazendo a minha pós-graduação em Master Paisagismo. O que está me dando assim, é divino. Se você tiver a oportunidade, se você não tiver a oportunidade, faz mais para frente. Mas todo o conhecimento, ele é muito bem rico, né? Muito rico.
Bom, esse aqui é o estudo inicial da fachada, já que eu estou trazendo as regras, né, as três regras de terços, a regra áurea e a regra de vértices. Então, esse estudo aqui que eu trago hoje para cá, tá? Essas alturas. Então, você entendeu? Coloca para mim nos comentários e curte aqui se você entendeu o que é a proporção áurea, ou pelo menos como aplica ela, que você utiliza dois números, tá? Você vai ser que é um número só, é uma proporção, Então, 1 para 0,618 ou 1 para 1,618, tudo bem? E aí a gente tem essas projeções. Em fachada, eu gosto de trabalhar com os dois próximos números, que é, no caso, primeiro, o número que a gente tem de raiz, 3,67. Aí o primeiro número, 5,93, e o segundo número, 9,60. Não coloco mais alto que isso, porque fica, não fica bacana, tá? Beleza, temos as nossas vegetações aqui, as alturas, pelo menos a projeção da altura dela. O que a gente tem mais? A gente tem esse caminho aqui, né? É um caminho interno, ou seja, eu vou tirar um pouco esses portões, vou trazer eles mais para cá. Tem como ocultar, né? Ocultar, beleza. Então, o que é isso? É um jardim de boas-vindas. Então, a gente tem um jardim para o lado esquerdo e um lado direito. Vou posicionar aqui nessa entrada. Então, a gente tem um jardim aqui, olhando para o lado esquerdo, certo? E aqui, olhando para o lado direito. E uma escada e a porta que está, como a gente aplicou a regra de vértices, ela está no centro dessa fachada, essa porta. O que dá para trabalhar aqui? Dentro do meu método de criação, eu trabalho com alguns mestres. Para a definição de linha, ou seja, a geometria da planta, o desenho de uma folha, o desenho da geometria inteira, a forma da planta, eu utilizo a técnica de Pablo Picasso, que é a técnica da linha única. Ou seja, se tem uma vegetação, qual é o perímetro da folha? Como é esse desenho dessa folha? Como é o desenho dessa vegetação? Tá? Então, colocaria algum estudo com relação a isso aqui para trazer semelhança. O estudo de Pablo Picasso, da linha única, do meu método de criação de paisagismo para arquitetos, essa técnica ela traz semelhança, tá? O que é semelhança? Então, tudo que é semelhante é harmônico por si, certo? Tudo que é semelhante tem uma harmonia. Por quê? Porque tem a semelhança, certo? Então, folhas que têm padrões semelhantes. Também tem cor, que já é uma outra técnica de dois outros mestres para a criação, tanto de contraste, de semelhanças, de cores análogas, ou de técnica de chiaroscuro, que é uma técnica que eu exclusivamente ensino para arquitetos que vão aplicar paisagismo na sua arquitetura. Então, eu aplicaria aqui Picasso para definição e também alguma coisa, sem dúvida, relação com a proporção áurea. Como, Larissa? Bom, simples, a gente já tem aqueles dois números ali. A gente já tem esses dois números aqui. Vamos falar que essas linhas aqui são números porque realmente são números de medida. Então, essa medida aqui, vamos calcular o que é a proporção áurea dessa medida aqui, de 3,67 vezes 0,618 agora. Ela me dá uma medida de 2,26. 2,26 vezes 0,618, 1,39. Você vai ver como casa a proporção áurea. 1,39 vezes 0,618
85. E 40. 86. Vou mais uma. 53 vezes 0,618. 32. Meu, a gente tem um elemento aqui, né? Essa jardineira. Essa jardineira, ela tem 47 de altura. E a proporção, a regra áurea, ela me deu um número aqui, a partir do número dessa fachada, que essa fachada ela tem um número de 3,67, ela deu um número de 32. Então, vamos supor que a gente vai colocar uma vegetação aqui na frente. Aqui na frente. Qual altura? Eu pergunto para você. E você vai escrever para mim nos comentários se é isso, você acertou. Qual a altura da vegetação que eu vou colocar aqui? Por acaso é 32? Pode ser 32? Ah, Larissa, eu acho que sim. Eu vou fazer essa fachada em proporção áurea e sim, eu quero utilizar as alturas das vegetações com relação a essa razão áurea. Então, você vai procurar no viveiro ou no seu repertório de plantas, ou se você não tiver, você vai pegar aqui comigo, opções de vegetação que tenham essa altura, um limite de 30 centímetros, limite de 30 centímetros, porque a gente é difícil achar essa planta aqui tem um limite de 32 centímetros. Não, tem alturas de 30 e tem alturas até de 40, de repente. O 40, se a gente pegar 40, ela vai chegar... ela vai chegar próximo também. Olha lá, 40, ela chegou aqui. E aí, com relação a essas plantas, a gente pode trabalhar com o Picasso, ou seja, que folha é essa? Que tamanho que é essa folha? Essa folha vai estar conversando com a outra vegetação que vai estar onde? Cor. As técnicas de cor são as técnicas de contraste e semelhanças de Isaac Newton e a técnica da sombra e luz, ou seja, nas cores de Isaac Newton, no círculo cromático, tem as perspectivas de tom, ou seja, por exemplo, um amarelo mais claro, bem clarinho, e um amarelo mais escuro. A nossa natureza, ela é muito rica com relação a tudo, com relação à cor, com relação à forma, com relação à textura, que também está intrinsecamente ligado na técnica do Picasso. Então, nessa vegetação que vai estar aqui, que a gente está colocando, que a gente vai colocar em uns 30 centímetros de altura, 30 até 40, para brincar um pouco até 40. Então, que cor a gente vai colocar? Aí a gente vai olhar o quê? A gente vai olhar a fachada. Puxa, que cor que a gente tem aqui? Olha, a gente tem predominantemente tons beges, marrom e um bege meio cinzentado, certo? Então, dá para trabalhar com bastante cor. Mas, às vezes, pode ser que a gente esteja em outra situação trabalhando. Nós arquitetos, a gente, assim, uma hora está trabalhando com bastante madeira, outra hora está com revestimento que tem uma cor específica, outra hora está trabalhando no branco, no cinza, né? É muito fluxo, né, de elementos, de revestimentos, de cor. Então, como você vai fazer o contraste? Como você vai fazer as semelhanças? Como você vai ornar e harmonizar tudo? Com essas técnicas que eu estou apresentando para você. Então, eu colocaria aqui o Isaac Newton para criar contraste e semelhanças, e aí aplicaria, se você for trabalhar de repente
com monocromáticos, ou seja, um jardim roxo, um jardim que tenha flores ou somente verdes, aí a gente vai trabalhar com chiaroscuro. Não necessariamente precisa ser monocromático. Dá para fazer Michelangelo em vários pontos, já que o Michelangelo é um dos, assim, tem mais evidências que a técnica chiaroscuro foi desenvolvida por Michelangelo Merisi. O Caravaggio, inclusive, que eu adoro chamar ele de Caravaggio. Larissa, essa medida áurea que você trouxe para essa cena, ela poderia ser colocada nessa jardineira? Ela pode ser colocada nessa jardineira. Se você quiser trabalhar uma vegetação aqui embaixo e em cima, e de repente trabalhar contraste de textura e cor, ou alguma técnica de cor e textura, dentro das que eu mostro aqui para você, eu colocaria a medida de 53 centímetros aqui, para não perder essa vista do jardim para dentro e de dentro para o jardim. Até porque eu vou tratar tudo nessa arquitetura aqui como eu estou vendo. Então aqui eu estou vendo um fundo de um sofá, certo? Vamos partir da realidade. Meu, eu não quero ver fundo de sofá. Eu quero ver uma vista bonita sempre. Então, uma vista de sofá, para mim, eu, Larissa, falando aqui agora, se você não sentir isso, ou se você concordar comigo, você escreve para eu saber. Eu não quero ver um sofá, eu quero ver coisas bonitas. De repente, eu quero ver lá aquela cozinha lá na frente, o pessoal conversando, dando risada, se interagindo. Eu quero ver alguma coisa aqui, né? Não quero ver o fundo do sofá. É isso que eu estou querendo dizer. Então, essa vegetação de 53 centímetros de altura, dentro da regra áurea, ela vai trazer nós a isso aqui. Vamos ver. 53. A essa altura aqui. Certo? Ó. É uma altura eu não perdi vista, eu não perdi qualidade de vista, ou seja, se a gente entrar na casa, se a gente entrar aqui, vamos entrar, dá uma entradinha. Ó, eu tenho uma vegetação aqui para contemplar, certo? E eu posso até ir além, eu posso até subir isso um pouco mais para o próximo número, que é o número 86. Então, com 86 aqui, vamos ver a situação que fica. Vai dar uma camuflada na vista do chão, a vista de interno para o externo. Vai camuflar um pouco o chão, certo? Ó, já não estamos vendo a grama. Antes a gente estava vendo uma festinha de grama, agora a gente não está vendo mais. E eu me limitaria a isto. Não colocaria nada mais alto, tá? Não colocaria nada mais alto. E aí, aqui embaixo, essa medida de 32. Tá? Se você não conhece planta, eu tenho repertórios completos, eu tenho blocos de SketchUp lindos, maravilhosos, com tudo que eu utilizo mesmo no escritório, que eu coleciono desde 2012. Então tem repertório de planta. O que é repertório de planta? É repertório, por exemplo, uma muda de rosa. Uma muda assim que todo mundo conhece, uma muda de rosa. Então, uma muda de rosa, ela floresce em qual época do ano, ela atrai qual fauna, ou que cor ela tem, qual é a época de adubação, qual é a época de manutenção, o que é a manutenção dessa planta. Essa planta ela tem baixa manutenção ou ela tem alta manutenção. Com relação a cuidados, com relação ao lugar que vai colocar ela, tipo de ambiência. Ambiência é o lugar que ela vai ser inserida. Se é um lugar, por exemplo, basicamente de sol ou de sombra, úmido ou seco, é a atmosfera ali, o bioma que ela vai ser inserida, tá? Eu falo, viu? Às vezes eu faço uns vídeos bem quietinha, mas hoje eu tô falante. Escreve pra mim se você prefere que eu fique mais em silêncio, falando só essencial, ou se você gosta que eu fale mais. Que eu posso falar à vontade.
E aí, vamos lá. Vamos falar um ponto que é a questão da unidade. A gente já está criando o paisagismo da nossa arquitetura com unidade. O que é unidade? Razão áurea, a regra áurea, razão áurea é uma unidade. Ou seja, a gente está trazendo um padrão de alturas, até agora a gente viu alturas, áureas, certo? Agora eu vou falar uma outra questão de unidade, porque eu expliquei isso com relação à proporção áurea para você entender o que é unidade. Vou trazer essa vista dessa cena aqui, cena dessa sala. Nós estamos em dois lugares externos diferentes. Nós temos aqui a fachada e nós temos aqui um corredor, que é um corredor externo, certo? A leitura dessa sala, para essa sala se tornar mais, assim, a unidade, né, o minimalismo, a unidade, ela é mais valiosa, ela vale muito. Então, essa vegetação que a gente está trazendo para cá, para esse lado da fachada, eu continuaria nesse lado do corredor, para manter a unidade. Ou seja, quem olha desse ponto que a gente está olhando de dentro para fora, tem uma noção da unidade que está tratado ali. Diferente de que se, por exemplo, eu colocar uma vegetação aqui e colocar outra aqui. Aí eu já vou partir do que para harmonizar isso? Da linha Picasso e das técnicas de cor. Certo? A técnica de Caravaggio e a técnica de Michelangelo Caravaggio e a técnica de Newton, de contraste, semelhança, é como você quiser trabalhar dentro da sua arte. E aí, puxa, o que é, qual que é o trabalhão aí? Puxa, eu ia ter que harmonizar isso também. Então, quer dizer, eu ia ter que trabalhar o lado direito, o lado esquerdo da arquitetura e o lado direito da arquitetura para harmonizar isso. Harmonizar a textura, harmonizar a forma, harmonizar a cor. Meu, não. Vai por mim, utiliza a unidade que viabiliza o seu trabalho, valoriza bem mais o seu trabalho, assim, a questão da unidade. Tá? Então, eu colocaria nessa jardineirona, que inclusive ela não é só da sala, ela faz parte da cozinha também. Ó, a gente andar por aqui, ela tá na fachada e ela também tá à vista da cozinha. Tá? E aí, a mesma questão com relação às alturas. O que de equipamento, elemento, como você quiser chamar, a gente pode criar para esse espaço? A gente pode criar um caminho. A gente também pode criar pérgolas para trazer algum sombreado. Uma coisa muito importante que eu vou falar aqui é você saber onde está o norte da arquitetura. Eu sei que você sabe, até porque é uma obrigatoriedade a gente carimbar as nossas pranchas para a prefeitura com o norte marcado, certo? Mas eu sei também que muito norte é feito no olho, enfim. Eu faço com a bússola, essa bússola, minha velha amiga que me guia nesse sentido. Coloco ela já está virada para o norte, que nesse caso o norte está para cá, tá? Norte, leste, oeste e o sul está aqui. Então, o que possibilita isso? Possibilita criar sombras, ou pelo menos saber onde a sombra está se projetando. Tá? Por exemplo, a gente pode criar uma pérgola aqui com o intuito de barrar uma sombra, criar uma sombra. Isso a gente está pensando, vamos falar que a gente está pensando ainda na planta baixa. Aí a gente cria uma pérgola e aí o norte ele não está colocado certo e aí acaba pegando uma fresta de sol onde a gente não queria que tivesse. Ou até mais, a gente está criando uma área sombreada numa área que já é sombreada. No caso, por exemplo, a fachada sul. Vamos supor que a fachada sul seja essa aqui, né? Ou seja, o norte está nessa região aqui, o leste está aqui, e o oeste está aqui e o sul está aqui, tá? Então, o sol, o que ele faz? O sol, ele nasce aqui
desce para o norte, ou seja, ele sobe, né? Mas ele vai para o norte, continua no norte e vai para o oeste. A luz do Sol ao meio-dia, ela está projetada um pouco tombada, ou seja, o Sol, a luz do Sol que reflete, que pega na nossa arquitetura, ela vai rebater uma sombra para o lado sul, tá? Então, é muito importante, assim, se você não tem uma bússola, essa bússola eu comprei aqui na minha cidade mesmo, numa loja de pesca, eu preciso inclusive trocá-la, tá? Tem algumas mentoradas que elas ganham um kit, né? O kit Pifitod, que é o nome da minha mentoria. Mentoria Pifitod, que é o Pi com relação à geometria, o Fi com relação à regra áurea e o Tod com relação aos elementos platônicos, que eu sou realmente, assim, eu adoro pesquisar coisas sobre isso. Então, elas ganham esta régua. Essa régua não, essa bússola. Elas também ganham a régua áurea, elas ganham um kit de canetas e sketchbooks para desenho, e aí a mentoria acontece a partir desses estudos. Essa aqui eu comprei aqui na minha cidade, eu acho que eu paguei R$ 32. Tem umas muito boas também no Mercado Livre. Essa minha aqui, eu não sei, ela não tá marcada, a marca dela. Mas eu acho que é náutica, mas eu não tenho certeza, eu só acho, tá? Mas não tá marcado, poderia estar, né? Eu gosto dela. A única coisa que, assim, que ela fica assim, ela é um pouco demorada. Então ela demora para girar o ponteiro. Ela demora cerca de uns, ela demora um tempinho para estabilizar. Então ela vai devagarinho, aí a hora que ela estabiliza, que eu confirmo o norte, eu faço a marcação no terreno com o desenho da planta baixa e e copio o ângulo, copio a angulação. Também é possível fazer com aquela régua que ela dá um ângulo, ela abre assim e ela dá o ângulo que tá a linha, né? Perfeita também. Essa eu não utilizo ainda, é a minha próxima aquisição, essa régua. Eu não lembro o nome dela, mas eu tenho guardado. Então, a aplicação de sombras, o estudo de sombras, ele está muito assim na, na bússola. Você utiliza a bússola? Você faz estudos com bússola? Você já fez ou você nunca fez? Você faz no olho ou você utiliza o celular para fazer isso? Que também tem aplicativos que dão um norte pra gente. A gente não precisa de mais uma ferramenta, né? Apesar que eu gosto de fazer o cliente ver a bússola, tá? Eu gosto de fazer ele sentir que tá tendo vários estudos para, deixar a fachada dele incrível, tá? Então aqui eu coloco um caminho, esse caminho também pode ser áureo, certo? Mesmo padrão de medidas. Por exemplo, vamos continuar com a medida do piso com relação à platibanda, de 3,67. A gente pode fazer vamos trabalhar com dormentes de cimento, tá? Pisos de cimento. A gente pode fazê-los com 86 por 53, tá? Não perca suas medidas. Ó, tá anotado aqui as medidas dessa fachada. Aqui, ó. Não perca. Cadê? Aqui, ó. Não perca. Por quê? Porque toda hora eu olho, toda hora eu tô olhando. Então, 86, 50, puxa, 32 a gente já utilizou lá na jardineira na frente. Se a gente fizer uns pisos mais finos de cimento pré-moldado, os pisos mais finos, de 32 por 53, fazer uns desenhos geométricos, fazer uma brincadeirinha áurea, eu não perco essas medidas, por quê? Porque se eu não me atentar lá naquela fachada que tá ali, aquela fachada, porque a vegetação já vai ter 40. Então vou fazer com 40 o piso aqui também. Não, faz com a regra áurea, é uma regra. Praticamente uma lei. Se você pesquisar na internet, você vai até encontrar lei áurea, tá? É uma lei divina. O universo, as plantas, elas crescem em proporção áurea. Nós temos a proporção áurea em todo nosso corpo, toda a nossa dimensão.
os animais, as plantas, o movimento do universo, tá em proporção áurea. Então, vamos fazer também, e é só marcar número. Eu marco aqui, você pode marcar aí, ó, número da fachada que eu sempre pego um gancho. Às vezes eu trabalho com, aqui é uma única arquitetura. Então, às vezes numa arquitetura eu utilizo 2 números e aí, nossa, ó, chuchuzinho na berinjela. Chuchuzinho na berinjela. Pérgolas é para fazer em proporção áurea com relação ao espaçamento das vigas, com a altura dos pilares, piso, tudo dá para fazer em proporção áurea. Vamos lá, vamos continuar. Então aqui a gente tem um caminho e essa jardineira que a gente já viu alguma coisa aqui. Nesse ambiente, o que tem? O que tem aqui? Tem a saída daquela área interna, certo? Uma área interna lá, não tá mobiliada, então não sei. E aqui tem uma saída para a cozinha. Provavelmente, pela proximidade dessa cozinha e dessa lavanderia, pode ser que ali seja uma área de varal, uma área de secagem de roupas. Se for isso, é interessante, tem vistas para camuflar, por exemplo, quem quer ver varal? Quem quer ver varal é a lavanderia. A lavanderia que tem interesse de ver varal. Um quarto não tem interesse de ver varal. Uma sala muito menos e uma cozinha menos ainda, tá? Uma cozinha menos ainda. Não quer ver varal. Então, se por acaso na arquitetura que a gente está criando, a gente tem vistas de varal, isso é muito simples de ver se tem. Eu utilizo régua para ver vista. Então, por exemplo, nossa, eu não tenho uma planta baixa aqui agora. Eu tenho longinho ali, tá na outra sala. Mas, vamos supor, vou desenhar aqui para você. Vamos supor que eu tenho um limite aqui. Tem algumas janelas. Como que eu faço para ver se em uma porta tá vendo uma janela de um outro lugar? Eu coloco ó, vamos ver se esse ponto, nossa, se esse ponto aqui tá vendo esse ponto aqui de repente. E eu coloco a régua. Se tiver passando, ou seja, se você traçar uma linha e essa linha passar e entrar no ambiente, ou seja, a linha tá chegando da vista, da janela, da porta, você traça uma linha e ela tá chegando no varal, então a vista vai chegar no varal. O pessoal lá, os proprietários da sua arquitetura, eles vão ver varal. Então, você quer que eles vejam varal? Se você não quiser, aí estou aqui para te ajudar. Você vai camuflar essa vista. Tem muitas possibilidades com relação a elemento, com relação à vegetação, que você pode estar utilizando para otimizar essa vista, para valorizar essa vista, tá? Então aqui não tem vista nenhuma. Aqui é inclusive um ambiente bem privado e uma área de serviço, porque tem o fluxo que vem dessa área interligada e também tem o fluxo de serviço aqui, de cozinha para dispensa para lavanderia. Com certeza vem água daqui, né? E aqui provavelmente tem varal. Beleza. Ó, tem uma parede assim, essas paredes, elas são papéis em branco. Dá pra gente criar muita coisa, tá? Dá pra gente criar muita coisa. Eu falo do F. O que que é F? EFE. A tríade de valor de um jardim. Para um jardim ele ter o seu valor, assim, ter o seu valor, ter o seu valor, ele parte da tríade do F, que é, ele tem que ser esteticamente belezinha, ele tem que ser lindo, tá? Essa tríade do F é como se fosse uma balança. Então, esteticamente, como tá essa balança? Puxa, tem um negócio ali que tá trazendo ela
Tá deixando ela mais bonita. Puxa, mas tem outra coisa ali. Então é uma balança. Então, esteticamente, a balança estética tem a balança é, econômica, ou seja, puxa, de repente vou colocar uma paredona, vou colocar uma vegetação, uma parede verde ali. Boa, a economia ela faz assim, ó. Aí pesa, porque uma parede verde, dependendo do meio da estrutura, ela é mais cara. Então, sempre tem. Não importa o poder aquisitivo do nosso cliente, sempre tem essa tríade de valorização que eu coloco o nome que é o F, porque ela vai da estética, vai da economia, estética, economia. Deixa eu lembrar que eu esqueci o outro. Estética, economia, não é a função. Esqueci, depois eu trago. Depois eu trago ele pra você. Estética, economia e é o A, não é F não. O valor afetivo. É o valor afetivo. Então é EAE. É o valor afetivo, ou seja, o valor afetivo ele está intimamente ligado com o valor tanto principalmente econômico de um jardim. Por exemplo, o valor afetivo. Eu sou esquecida mesmo, viu, gente? É normal isso aqui. O valor afetivo, ele tá ligado com coisas nossa que a gente viveu no passado e as experiências que a gente tem guardadas na nossa memória com relação a esses episódios. Então, por exemplo, puxa, tem uma jabuticabeira que eu brincava lá. Eu vou falando um exemplo meu. Quando eu era pequena, eu saía da escola e eu andava alguns quarteirões a mais do caminho para passar perto de uma árvore que dá uma vagem, que eu passava ali, pegava a vagenzinha todo dia e ia embora para casa feliz comendo. Então o gosto daquele momento para mim é muito marcante. Outra coisa, na rua em que eu morava quando eu era pequena, essas memórias afetivas elas estão realmente ligadas ao passado, tá? Pode ser passado breve ou pode ser passado antigo. Eu vou falar alguns passados antigos. Na rua em que eu morava, tinha muita criança que brincava desde depois do almoço, que chegava da escola, até 11 horas da noite. A gente brincava de pega-pega, de esconde-esconde, de queima, de aquele negócio de tacar, que eu ficava vendo os outros brincar porque eu tinha medo. Tacar um cabo de vassoura numa lata de óleo, que antes era lata, né? Aí tacava, não lembro o nome daquele jogo, mas eu lembro que eu sentava na sarjeta pra ficar vendo o pessoal brincar. Ali tinha um pé de João Bolão, que é uma fruta roxa, que inclusive mancha a calçada, inclusive a calçada daquela casa era muito manchadinha, toda pintadinha, parecia uma onça a face da calçada, porque caía. E naquele pé de jambolão, eu comia o jambolão, eu sentava com meus amigos para conversar, eu subia no pé de jambolão para me esconder. Então tem vários episódios no jambolão. Então é um valor afetivo. Quanto custa? Estou falando de duas espécies dentro de várias que eu poderia falar durante um tempo longo aqui com você. Quanto custa financeiramente, economicamente dizendo, um jardim que tem essas espécies no jardim para mim, para uma família que a gente está criando um espaço, uma casa, uma residência para eles, com todo esse briefing, toda essa questão que a arquitetura já envolve. Então, o valor desse jardim, ele é muito alto. Assim, o valor afetivo, ele é muito alto. E aí, o valor econômico, ele acaba tendo a menor importância do que o valor afetivo. Porque um jardim, puxa, eu vou ter um jardim com João Bolão, eu vou ter um jardim com a vagenzinha, eu vou ter uma outra planta que é a brasileirinha, que eu também tenho um estudo, um repertório ali. Puta, eu vou ter uma goiabeira, que eu também tenho uma história lá. Puxa, vamos fazer esse jardim aí. Nossa, eu tô muito empolgada com esse jardim. Eu tô mais empolgada com esse jardim do que a arquitetura. Muitas vezes eu ouvi isso. Muitas vezes eu ouvi isso. Eu estava desanimada com a minha casa e agora o jardim trouxe entusiasmo para mim e para minha família.
Muito já vi isso. Desde 2006 eu escuto isso. E por isso que eu resolvi fazer arquitetura. Eu caí de paraquedas na arquitetura, porque eu fazia design de interiores. Mas, assim, maravilhosa, maravilhoso. Então, o valor estético, o valor econômico e o valor afetivo é uma coisa que você sempre tem que estar abraçando ali na conversa com o cliente, tá? Vamos lá. A gente tem nesse lado aqui uma vista de um quarto, uma suíte. Aberturas também em L. Ó, duas aberturas em L. Que aqui, o que é possível criar? Puxa, que lado tá a cama? Vamos ver. Puxa, eu vou deitar na cama aqui, ó. Eu vou estar deitada na cama olhando pro meu jardim. O que eu quero ver? O que eu quero ver? Não sou eu, não é você quem vai falar o que o cliente quer ver. É um briefing e um estudo, mesmo uma reunião para falar sobre o paisagismo, tá? O que quer ver? Puxa, de repente eu quero colocar só umas coisinhas ali pendentes na parede e belezinha. Ou não. Puxa, Larissa, eu sei que aqui não tem casa, não tem projeção de casa de vizinho. Mas, eles existem. Então, mas eu não queria ver, eu não quero ver vizinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar arquitetonicamente um elemento que ele pode vir de repente por várias opções, tá? Tem muitas opções, desde pérgola até, enfim. Mas eu vou falar uma aqui para você agora. Criar um elemento aqui que seja uma treliça, que vai trabalhar muito com jardim italiano, por exemplo. E aí ela vai ter uma altura. Que altura é essa? Vamos lá. Eu continuo com a regra áurea, não abandono. Já mordi essa manga e essa manga tá muito suculenta. Assim, a proporção áurea ela é realmente divina. Então, eu começaria. Qual é o tamanho do vizinho? Que tamanho que tá esse vizinho aqui? Se de repente eu quero camuflar, se é um vizinho que ele é muito alto, se ele tem de repente 2 pisos, para essa casa que tem um, é muita coisa. É o dobro da altura. Então, eu colocaria, de repente, estudaria a projeção da janela e aí via, essa janela ela tem X de altura, então vou ter que subir tanto aqui. E aí, com esse repertório áureo que você tem da sua obra, que você aprendeu a fazer hoje comigo, inclusive já dá um like aqui, porque vale esse número que vale ouro, com essa projeção aqui, eu coloco a altura. Então, puxa, vai ser o quê? 86, vai ser 1,40? Vou colocar aqui 1,40. Ó, vai ser 1,40. E aí, nesse 1,40, aí a gente começa a síntese do nosso projeto. Nesse 1,40, vai ter uma pérgola. Vai ter uma pérgola, não, desculpa. Vai ter uma vegetação, trepadeira. Aqui, ó. Aí já não tem vizinho, né? Ou de repente vão ter só treliças, ou tipo. Acho que shed, né? É o nome do elemento arquitetônico, aquele elemento que a gente pode virar e camuflar vistas. Eu acho que é shed, mas eu acho que não é shed também, não lembro. Escreve pra mim se você acha que é shed ou se você tem certeza que não é. Que aí a gente pode camuflar essa vista, tá? Larissa, o cliente não quer trepadeira, ele não quer projetar, ele não quer, ou eu não quero projetar o outro elemento aqui, enfim, eu quero fazer uma coisa bem simples. Então, aí você vai utilizar a vegetação aqui que cresce, tá? Vegetação que cresce. No fundo da fachada, segue a mesma regra daqui, tá? Da moldura. Então, olhando lá, dá para trabalhar com esse limite aqui de 5,93? Tem vegetações que crescem muito bem. Podocarpo, vou me limitar a falar aqui do podocarpo para esse projeto hoje, para não me estender muito aqui, tá? Então, podocarpo. Puxa, podocarpo é uma planta daoríssima para fazer camuflagem, porque ela fecha. Você planta ela. Eu tenho blocos incríveis também de podocarpos para SketchUp e aí eu utilizo o Lumion para fazer isso aqui, né? Para fazer o jardim.
e realmente os meus blocos são assim, uma garimpada que eu dou, né? Eu garimpo, eu modelo alguns, bem pouquinhos, porque eu não sou muito assim na arte de modelar. Inclusive, eu não utilizo plugins no meu SketchUp, eu não utilizo, nunca utilizei plugins. Eu acho divo quem faz, mas eu, assim, no meu dia a dia, eu uso básico. Mas eu entrego bem qualidade, bem, assim, bem tranquilo. Então eu colocaria um podocarpo aqui. Ó, o podocarpo é essa planta. Ela tem. Olha como ela cresce. Isso aqui é real. Isso aqui ela tá pequena, ela tá podada. Ela cresce bem alto. E ela aceita podas divinamente. Olha aqui a altura, a projeção do pessoal aqui. Acho que isso não é um 3D, né? Acho que não. Muito perfeito. Muito diferente umas coisas da outra. Então ela cresce bem alto. Vamos ver a altura que é. Eu acho que é mais de, 20 metros. Então eu colocaria ela aqui no fundo. Cada muda dessa, olha, tem mudas a partir de R$ 5. R$ 5 com meio metro de altura. Aí vai da paciência do cliente, do valor econômico que ele está dando para o projeto dele, o valor estético, se ele já quer camuflar essa vista já. O valor estético, o valor afetivo e o valor funcional. Não tem o valor afetivo no podocarpo. Tem o valor afetivo no podocarpo. Já quero comprar grande para me camuflar essa vista. E é isso. Então é isso. Né? E aí, de repente, Larissa, mas eu não queria esse breu de verde. Aqui, ó. Eu não queria esse breu, porque ele tem uma folhagem meio escura, tá? Aqui, ó. Eu não quero esse breu de verde. Você vai fazer uma colocação de... Sabe aqueles as de voz? Eles existem até hoje. Aqueles asinhos de ferro, que tem um ferro pra frente, e aí pendura as cuias, né? Com uma corrente. Pendura as plantas. Então eu colocaria, de repente, várias opções, vou dar pra você aqui. Prego com esse suporte em A e a corrente com alguma planta pendente, fazendo aqui, trazendo uma outra vegetação, tá? Uma outra vegetação aqui, de repente fazendo umas pendentes com cor, com verde, criando chiaroscuro, criando a harmonia, apesar de que essa planta aqui é uma planta que ela harmoniza muito bem com outras plantas, principalmente com jardins europeus, já que ela tem essa leitura de topiaria, tá? E aí vai trazer para esse lado também. O que você vai criar? Como você vai criar? O que você precisa da minha ajuda? Escreve para mim aqui. Orquídeas, também dá para colocar. Orquídeas de fácil cultivo, por exemplo. Todas, né, são de fácil cultivo, mas enfim, eu sei que cada um tem uma limitação. Essa aqui é uma olho de boneca, ou dendróbio. Ó, ela aceita muito bem a amarração com outras plantas e vai super de boa. Essa aqui também é uma outra opção. É a Phalaenopsis. Ó, ela dá essa folha linda. Elas não são. Aquela é perfumada, tá? Essa aqui eu não tem muito perfume, mas aquela é perfumada. E aí vai trazer o quê? Vai trazer um perfume pro seu cliente. Puxa, dá para trazer muitas vivências, muitas experiências com o jardim. Gente, faz o bingo desse vídeo aqui é: faça o paisagismo da sua arquitetura. Não permita que outra pessoa faça. Por quê? Porque você vai ter o padrão da estética sua aqui. O paisagismo é o brinco da princesa. É a coroa da rainha. Você entende? Então, como que você vai deixar isso na mão de outra pessoa dentro de um mercado? Que assim, quem é paisagista? Todo mundo é paisagista. Jardineiro é paisagista, a menina que trabalha na loja até 6 horas da tarde no sábado, aí ela pega projeto para fazer de domingo. Meu, não, o paisagismo é muito técnico. O paisagismo é muito técnico. Pela facilidade de, puxa, plantar aqui, plantar ali, comprar plantas, como plantar, é muito fácil. Mas, para nós arquitetos, assim,
A gente está muito ligado à medida, ligado à harmonia, ligado à forma, ligado à textura, o entrelace de cada elemento. Então, o paisagismo para a sua arquitetura é o brinco da sua princesa. Como você quiser chamar, eu estou dando essa analogia aqui. É muito, muito, muito valioso, tá? Muito valioso. O paisagismo não tem como deixar na mão de outra pessoa para fazer. É isso que eu quero que você entenda aqui. Aqui outro quarto, a mesma coisa. O primeiro quarto, ele vai fazer a mesma leitura desse quarto aqui? Ou ele vai tratar de forma diferente? Aqui é um quarto de criança, eu quero trabalhar mais com outra leitura, trabalhar um outro Picasso aqui, trabalhar de repente folhas maiores, trabalhar de repente mais cor. Aí eu vou trazer cores vermelhas, cores amarelas, plantas azuis. Vou colocar bastante cor aqui para aguçar a criatividade dessa criança, ou desse adulto, ou desse idoso, enfim. Eu tô falando de um quarto. De quem é esse quarto? É do seu cliente. Qual é o briefing? A mesma coisa, a mesmíssima coisa, esse outro quarto aqui, já que são 3 suítes nessa arquitetura. Então aí, o que quer ver? Vai contemplar o quê? Cada dormitório tem o seu valor, principalmente afetivo. São pessoas, cada uma tem as suas memórias, as suas experiências, a relação com o seu passado. E sempre a gente está envolvido com plantas. Desde que seja um hortelã, desde que seja um alecrim, desde que seja uma muda de rosa. Por exemplo, a minha avó, a minha falecida avó Maura, ela adorava plantas, tipo, demais, demais. E ela tinha uma paixão excessiva por rosas. Então, tudo que a família vê até hoje com relação a rosas, quem lembra? Lembra a Dona Maura. E aí, como que é? A gente vai trazer isso para o nosso quarto. De repente, eu lembrar da minha avó é uma coisa. Primeiro, é uma coisa que me traz felicidade? Ou eu lembro de um funeral? Ou é feliz? Não, pra mim é feliz porque eu lembro dos momentos que a minha avó dava uma gargalhada, eu adorava contar piadas pra ela e de repente tinha uma rosa ali que fazia parte desse contexto. Vou colocar uma rosa aí. Não, de repente, uma muda de rosa pra mim é muito dolorido porque eu lembro do funeral e eu lembro que eu levei uma muda de rosa e coloquei nas mãos da minha avó. Enfim, isso pra mim é triste. Quem vai definir isso? Você, meu amado, minha amada, digníssimo arquiteto, com o seu cliente, com o seu briefing, junto com ele. Importante assim, tá? E aí você vai trazer todo o estudo, todo o repertório. Aqui eu faço o quê? Tenho o briefing de arquitetura, que já está mais ou menos interligado com o briefing de paisagismo, depois, com o passar do tempo, que eu vou mais conhecendo o cliente, mais desenvolvendo ideias com relação a ele. Eu sei como ele gosta de pensar, eu já estou mais com o tempo habituada, a obra já está subindo, eu já estou vendo projeções diferentes, e aí eu venho com outro briefing específico. Se você não sabe como é um briefing de paisagismo, você vai escrever aqui para mim para eu trazer para você, tá? Porque eu não vou ficar trazendo um monte de coisa assim, sem saber se é importante ou não para você. Eu só quero trazer coisas específicas e importantes para arquitetos que querem criar, que precisam criar. Todo mundo precisa criar o paisagismo da sua arquitetura, tá? Eu levanto uma bandeira. A arquitetura, paisagismo, ele deve ser feito por arquitetos, pelo menos os arquitetos das suas obras, tá? Pode ficar bravo comigo. Se ficar bravo comigo, você escreve aqui pra mim, mas eu não vou ligar não, porque é o que é. É o que é. Então são várias arquiteturas, o paisagismo na arquitetura são vários estudos. Não é assim, vou no viveiro, porque eu gostei dessa plantinha aqui, porque eu gostei dessa outra aqui. Quantas vezes, sem utilizar briefing, eu defini, o cliente deixava às vezes para eu definir demais e eu acabava definindo por coisa, por relação, porque eu achei bonito, porque eu acho que esse Picasso vai ficar bom, que esse chiaro escuro vai contrastar com essa outra planta, que vai ficar trazer luz, tal, tal. E aí, na hora que eu mostrava, depois de todo o projeto, mostrava, por isso que eu faço também uma reunião de vegetação. Olha, a planta que eu estou pensando em utilizar é essa, 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 essa. O repertório de cada uma é essa, você quer levar para sua casa para você ler. Eu já expliquei no começo desse vídeo o que é repertório. O que aconteceu algumas vezes? De eu escolher algumas plantas e a pessoa, imagina que eu vou colocar essa planta na minha casa. Imagina.
Não, essa planta eu não gosto, essa planta me lembra defunto, essa planta aí me lembra coisa ruim, enfim. E o contrário também acontece, tá? Larissa, eu não acredito que você colocou essa planta. Nossa, eu fiquei arrepiada. Essa planta me lembra um dia que eu viajei, uma viagem que eu fui pra Europa, e aí eu vi, agora eu vou ter isso na minha casa, Larissa, muito obrigada. Então, tudo é experiência. Então, eu faço uma reunião, assim, eu junto, para falar sobre as ideias que eu tô vendo de. Assim, primeiro o que precisa. O que, que precisa para arquitetura? Olha, precisa de criar um sombreamento naquela área. Precisa de criar um sombreamento. Precisa de criar uma composição, que a gente não falou nada ainda de composição aqui. A gente só falou de padrões de altura, né, levando em consideração as regras áureas de vértices de terços. E aí, tem os atributos, além da composição, tem os atributos funcionais. O que eu disse aqui de atributos funcionais? Eu falei alguns. Eu falei com relação à pérgola aqui, de repente, para criar um sombreamento para a, a área interna, levando em conta o norte. Outra coisa que eu falei aqui de função, eu falei com relação à vista de varal e à vista do vizinho, tá? Isso é função. Função camuflar vistas indesejáveis. Sim, isso é paisagista quem faz, é arquiteto paisagista quem faz. Às vezes, vocês, não sei porquê, mas vocês confundem que paisagista vai cortar a mudinha, que vai lá plantar. Não, paisagista, ele vai criar composição. Ele vai, enfim, tudo que você está vendo aqui. E mais um pouco, ainda que eu nem cheguei em composição. Eu nem cheguei em mise-en-scène. Por isso que mise-en-scène você não vem no lugar. Você só vê aqui comigo. Chiaroscuro com técnica de Michelangelo Caravaggio, Michelangelo Merisi Caravaggio, a técnica do chiaroscuro, você também só vê aqui. A técnica da perspectiva tonal, criar contrastes e semelhanças a partir do ciclo cromático, você só vê aqui. Ah, Larissa, eu vejo em outro lugar. Compilado? Vê nada, só vê aqui. Uxi, olha o que eu tenho de tonelada de estudo aqui.